Olá pessoal, esse vídeo que nós estamos apresentando agora para vocês é para tratar de um dos livros mais importantes da cultura religiosa. E este livro ele é importante para o budismo, né? Especificamente para o budismo Theravada, de onde nasceu, né? As escrituras, né? Dessa escola, dessa linha. Mas também é muito importante para as outras modalidades de budismo, né? Aceito por todas essas escolas budistas, mas também aceito por outras culturas religiosas, né? Eu estou me referindo ao Dhammapada, que é um livro muito antigo, escrito justamente pelos discípulos de Buda que se reuniram depois de ter acontecido, né, o acontecimento Buda, né, do Senhor Buda na face da Terra. Eles se reuniram para falarem sobre as palavras de Buda, o que Buda trouxe de informação. E neste livro o que se sabe é que justamente se trata das palavras textualmente faladas por Buda, dentro do possível, do que eles puderam lembrar e discutir, né, em várias reuniões. E daí nasceu o Cânone Pali, que são os textos sagrados considerados cânones, né, para o budismo Theravada, que é o budismo do sul. Daí, entre eles, vocês vão ver como se situa o Dhammapada dentro dessa linhagem de escrituras, né? O Dhammapada é um dos grandes livros do mundo, né? E está ao lado do Bhagavad Gita, do Tao Te Ching, das palavras de Jesus no Evangelho, no cristianismo, ao lado desses livros grandiosos, representando o budismo, porque traz uma linguagem mais fácil, uma doutrina muito rica e importante, útil. Vocês vão ver para várias áreas do saber, né? E a palavra Dhammapada significa literalmente caminho da lei, né? Pada, caminho, e Dhamma, lei, considerando Dhamma como sinônimo de Dharma, Dhamma no Pali e Dharma no sânscrito. E essa palavra também no hinduísmo e no budismo tem várias significações, mas no fundo quer dizer virtude, lei, característica essencial do ser que precisa ser desenvolvida, digamos assim, o propósito de vida da pessoa, enfim. Então, o Dhammapada é, na verdade, o caminho para isso, o caminho para esse tipo de propósito, para esta realidade futura nossa, né? E que pode ser interpretado religiosamente como um caminho espiritual e até psicologicamente, como vocês vão ver, como um caminho de crescimento interior, de autonomia, de individuação, etc. Com 423 versículos e 25 capítulos, também chamados de Vagga, né? O Dhammapada budista não constitui apenas uma obra-prima, né, da literatura universal, devido a valores permanentes, né, do seu conteúdo, etc. Ele é um livro, um dos livros mais lidos, né, e de todos os tempos. E tudo indica que vai continuar sendo assim por um bom tempo também, né? É importante que a gente leve isso em consideração. A tradução mais respeitada do Dhammapada, né, na língua ocidental, no caso o inglês, né, foi a realizada pelo Friedrich Max Müller em 1870. O Max Müller, ele inclusive é citado várias vezes por Helena Blavatsky no livro Doutrina Secreta, Isis Sendel também, porque ele é um estudante da mitologia comparada, da religião comparada, e ele traz uma vertente do Dhammapada que até hoje é repetida, é usada como referência, porque justamente é uma obra que é feita por alguém que conhecia a língua Pali, não é? Como muitos autores que simplesmente trazem a tradução e depois comentam sem conhecer as nuances da língua Pali.
E muitos autores posteriores tiveram a possibilidade de pegar a tradução dele, comparar com outros e fazerem também as suas modificações para cada língua, tentando fazer com que essa expressão se torne mais fluente dentro da língua específica, né, que estava sendo traduzida. E a versão que a gente vai utilizar aqui mais frequentemente nesse vídeo é a originalmente publicada pela Theosophy Company, né, de Los Angeles, né, organizada por Ernest Wood. E esta edição é talvez uma das únicas que oferece explicações e interpretações da teosofia, né? Segundo a teosofia, cada som físico ou mental possui uma ressonância que ultrapassa o alcance estreito dos 5 sentidos. Cada palavra tem a sua própria aura e carrega em sua sonoridade um conjunto de padrões vibratórios. E isso que a gente sabe, essa energia, ela é muito importante para retroalimentar a nossa vida, as nossas condições espirituais, energéticas, etc. E o Dhammapada, ele tem esta estética sonora, essa sonoridade proferida principalmente na língua Pali e até mesmo no sânscrito, né? Ao longo da leitura em voz alta, né, dos textos do Dhammapada, o leitor vai proliferar como se fossem produzir, né, vamos dizer, mantras, verdadeiros mantras, né, com, digamos assim, de certa forma trazendo consigo, né, uma força cultural, vibracional da filosofia e da prática das tradições orientais, né. No Dhammapada, embora Buda tanto afirme quanto negue definitivamente algumas coisas, né, muitos versos também contêm na sequência, né, o reverso, né, fala de uma forma do que deve ser e depois a outra maneira, isso mostrando de certa forma a transitoriedade, né, dessa ideia do bem e do mal, né, que caracteriza uma forma convencional das religiões de entender as coisas como bem ou como mal. E no budismo a gente sabe que existe o contexto de caminho do meio, da possibilidade de você adotar um equilíbrio entre esse bem e mal, entendendo que esse mal é relativo e às vezes também percebendo quando esse mal realmente poderá trazer consequências negativas, e a gente assumir, já que a gente está tratando de um caminho da lei, a gente entender essa lei, de saber que a gente assume pelos nossos equívocos, assume aquilo que a gente decide fazer, sendo bem ou sendo mal. Então precisamente, né, esta qualidade do pensamento de Buda que desperta admiração nos ocidentais, né? Então ele apresenta seus preceitos de um modo que é, ao mesmo tempo, filosoficamente valioso e psicologicamente correto. Então, um estudante que teve, sob a orientação pessoal de Sigmund Freud, afirmou que o pai da psicanálise, né, o Freud, ele considerava Buda o maior psicólogo de todos os tempos. Então, no mínimo, há razões bastante lógicas para isso, porque o Buda despertava entre os psicólogos modernos muitas informações que pareciam ser de vanguarda, porque eles ainda não tinham esse conteúdo. Hoje pode parecer comum para as psicoterapias, algumas afirmações, mas para a época não, para o século XIX, né? Então, 4 frases do capítulo 22 do Dhammapada, né, que é intitulado Caminho para Baixo, que também alguns traduzem como Caminho para o Inferno, etc., constituem explicação para esta, digamos, associação que os psicoterapeutas fazem com os textos do Dhammapada, né, e suas teorias, suas ideias, né. Então nós vamos ver aqui essa afirmação do verso 311. Assim como uma folha do capim cusa se manejada erradamente, provoca um corte na mão, do mesmo modo também o ascetismo mal praticado leva para baixo ou para o inferno. Esse capim cusa, esse capim que vocês estão vendo aqui, é um capim que pode cortar a mão quando você puxa ele com muita força, muita rapidez. Então, da mesma forma, quando o capim, que a gente sabe, tem uma utilidade natural, que tem uma razão de ser, que é ser vivo e tudo mais, ele poderá ser negativo em algum momento, trazer um malefício, se mal utilizado. Da mesma forma,
o ascetismo, né, a prática religiosa exagerada ou cheia de dogmas, cheia de realizações que não são das melhores, pode acontecer, né, um resultado. Este livro que está sendo mostrado aí para vocês, foi mostrado aí agora, é uma das versões da editora Pensamento, que contém o Dhammapada, né, e contém também o Atthaka. São dois livros importantes, mas como estamos focando aqui no Dhammapada, ele já teve várias edições, essa é a edição mais nova, a capa mais nova, mas já teve várias outras edições. Então, nós estamos trazendo aqui para essa abordagem, especialmente essa aqui das frases associadas à psicologia, os textos vindos deste livro aí. Bom, no outro versículo, a gente vai ver no versículo 316, vamos ver: aqueles que sentem vergonha quando não há motivo para vergonha, e aqueles que não sentem vergonha quando deveriam sentir vergonha, todos eles entram no caminho para baixo, seguindo falsas doutrinas. Isso aí é muito importante porque a gente vê que na psicologia isso é muito comum, os psicólogos perceberem pessoas com baixa autoestima, sentindo vergonha de coisas que não precisam ser motivo para isso, as pessoas se desacreditando, não percebendo as suas qualidades verdadeiras, os pontos altos da sua existência, e às vezes não sentindo vergonha de coisas que são, porque a gente às vezes tendo um objetivo, né, de chamar atenção ou de trazer um pouco mais de uma carência, né, a gente pode muitas vezes fazer coisas que não são as melhores e o olhar do outro, perceber o que o outro pensa, o que o outro vê, ter alguém que possa trocar isso e entender isso como uma coisa positiva, é algo que a psicologia trata muito bem hoje, mas na época em que esse livro foi escrito, há tanto tempo atrás, né, a gente pode perceber que é uma vanguarda realmente, né? No versículo logo seguinte, a gente tem uma pequena variação do que foi dito, não em relação à vergonha, mas em relação ao medo. Aqueles que têm medo quando não há motivo para temer, e aqueles que não têm medo quando deveriam temer, todos eles entram num caminho para baixo, seguindo falsas doutrinas. Aí a gente pode ver não só a questão chave, vamos dizer assim, que existe no Dhammapada, da preocupação de fazer com que as pessoas não temam o medo, não fiquem achando que o medo é uma coisa ruim, é uma coisa que é útil para a gente, ajuda a gente a sobreviver, ajuda a gente a se proteger, né? Mas, por outro lado, a gente tem que ter um controle sobre ele para que ele não ultrapasse os limites do benefício que ele pode trazer para a gente. E nessa afirmação também a gente pode lembrar, e nessa e na outra, a gente pode perceber que quando ele fala do caminho para baixo, fala desse inferno, ele está se referindo a algo interior. Então já tira aquela ideia mais cristã do que oriental, de que existe um inferno físico, um local onde vai se sofrer eternamente, etc. Então esse é o inferno, aquela coisa de a pessoa ficar com medo, né? Temendo as coisas, um medo exagerado. E a gente hoje sabe que existe a síndrome de pânico, as fobias que fazem a gente travar e não conseguir realizar as coisas que precisam ser realizadas. No versículo, né, na vaga 319, está dito assim: aqueles que veem o mal onde não há o mal, e aqueles que não veem nada de mal no que é mal, todos eles entram no caminho para baixo, seguindo falsas doutrinas. Mais uma vez aí, sendo importante que a gente não tema esse mal, né, mas entenda ele, saber como que ele pode funcionar e até a relatividade dele, em alguns momentos ele sendo considerado realmente mal, em outros não. Então é importante que a gente tenha consciência disso e perceba que não existe dogmaticamente aquela visão bem maniqueísta de isso é bom, isso é mal e acabou. Ou uma pessoa é boa ou é má, né? Existem variantes. Esses são os versículos que a gente trouxe, que foram destacados como os que mais são utilizados pelos psicólogos por conta de perceber a importância até e a associação que podem fazer com relação à psicologia, né, à psicoterapia. Os livros originais do budismo, né, que constituem o cânone budista, o cânone Pali, eles são chamados também de corbélias ou de coleções de leis,
ou pitakas, que é a palavra para designar cestas, né? E são em número de 3 no total, né? 3 pitakas, ou 3 cestos, e daí o nome Tripitaka ou Tipitaka, que é como alguns chamam às vezes, né? Essas 3 coleções são o Vinaya Pitaka, que trata mais da disciplina monástica, né? Do código de atuação, de ação, né? O Sutta Pitaka ou Sutra Pitaka, Sutta na língua Pali e Sutra na língua sânscrita, né? Que trata mais da doutrina em si, né? A parte doutrinária, os ensinamentos, como se fosse o evangelho na visão católica, certo? Na visão cristã. E o Abhidharma Pitaka, ou Abhidharma Pitaka, né? Que trata mais da parte especulativa, né? Metafísica, filosófica, enfim. O Sutta Pitaka se divide em 5 partes, né? Chamadas Nikayas, que são... Nikayas, literalmente, seriam textos retirados da fala de Buda diretamente, né? O que Buda falou mesmo, exatamente, né? Então, os números que precedem os versos originais do Dhammapada ocupam o 2º lugar no 5º corpo do Nikaya, né? São os segundos textos, né? O segundo livro, no caso. Esses versos foram compilados no século III a.C., em 26 capítulos, né? Como eu disse, né? E que apresentados como uma maneira, né, segundo as quais a doutrina teria sido exposta pelo Buda. Uma das maneiras como ela poderia ter sido exposta pelo Buda, né? E aqui a gente pode ver as 3 cestas, né? E aí, bem graficamente representado o Tripitaka, né? O Vinaya Pitaka, que são 5 livros, o Sutta Pitaka, 5 coleções, e o Abhidharma Pitaka, com 7 livros. No Vinaya Pitaka a gente tem o Maha Vibhanga, né? o Bhikkhuni Vibhanga, o Mahavaga, o Kulavaga e o Parivara. Já no Sutta Pitaka a gente tem o Digha Nikaya, o Majjhima Nikaya, o Samyutta Nikaya, o Anguttara Nikaya e o Kundaka Nikaya, que são 15 livros, né? Já o Abhidharma Pitaka, título de curiosidade, tem o Dhamma Sangani, o Vibhanga, Dato Kata, o Pugala Panati, o Kata Vatu, o Yamaka e o Patana. O Kudana Nikaya, que a gente viu, né, que está destacado em amarelo, tem 15 livros. E entre esses 15 livros está exatamente o Dhammapada, que a gente pode ver nessa ilustração aí. Ele é exatamente o 2º livro do Kundaka Nikaya, pertencente ao Sutta Pitaka. Então, repare que é uma coleção gigantesca. De alguns desses livros, por exemplo, eu tenho alguns em PDF, especialmente o Sutta Pitaka, que me interessou mais, alguns com 200 páginas, 400 páginas, mas é importante porque eles em geral são textos falando das palavras que Buda trouxe mesmo, apresentou, e também um pouco da vida dele, falando um pouco da vida dele. Então é interessante perceber essa ordenação toda. E em relação aos capítulos, aos vagas, né, do Dhammapada, a gente tem aí os 26 aparecendo para vocês, né, escrito na língua Pali inicialmente, e depois a tradução. E nessa tradução aqui, alguns autores mudam um pouco, de acordo com a sua própria filosofia, modo de entender, dentro da própria tradução escolhida por eles e tal. Então a gente tem os versos gêmeos, a atenção, a mente, as flores, o louco, o sábio, o arhat, os milhares, o mal, a violência, a velhice, o eu, o mundo, o Buda, a felicidade, o agradável, a raiva, a impureza, o justo, o caminho, a miscelânea, o inferno, o elefante, o desejo, o monge e o Brahman. Entendendo o Brahman como um homem perfeito, né? Já entendendo assim, dentro da filosofia mais teosofista, poderíamos dizer que seria aí já um mestre, né? Um ser elevado, um homem perfeito. Agora, existem 3 possíveis motivos para um interesse muito grande dos ocidentais
em relação ao Dhammapada, e que isso é destacado em alguns autores, né? Principalmente esse autor que nós estamos vendo aqui, o Nissim Cohen. Ele é um autor que aborda, né, essa questão, e ele fala de três possíveis interesses, né, para os ocidentais, que é, primeiro, por serem verdades universais apresentadas no Dhammapada, depois pela beleza religiosa e estética dos versos, atraindo muitas pessoas. Assim, é uma leitura belíssima, muito boa para se fazer antes de dormir ou frequentemente em alguma atividade religiosa mais universal. E por fim também pela semelhança com o cristianismo. E em relação a essa semelhança ao cristianismo, o próprio Nissim, ele fala ele cita várias situações semelhantes, e especialmente eu trouxe aqui já na versão deste outro livro, que é o livro digamos assim, comentado por Gil Fronsdal, que é um autor bem interessante. Está aqui ele. Eu trouxe essa versão, né, do verso 129 que nós estamos vendo aí agora, porque essa é a versão mais, digamos assim, próxima do texto bíblico, né, do texto do Evangelho, desta passagem, né? Todos tremem diante da violência, todos temem a morte, vendo os outros como se fossem tu mesmo. Não mates, nem os faça matar. Repare que ele diz assim, vendo os outros como se fosse tu mesmo, ou seja, vendo as pessoas como se fôssemos nós mesmos. Então, assim, nós nos colocando no lugar do outro. É mais ou menos o que está dito em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Como queres que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Então, é interessante, tem outras passagens também, eu trouxe só essa para ilustrar essa colocação, né, do Nissim Cohen, mas é interessante que a gente perceba que em outros momentos a gente encontra passagens semelhantes. Mas não é por digamos assim, bairrismo, sei lá, apego muito mais aos ensinamentos religiosos cristãos, que isso poderia ser considerado, vamos dizer assim, pela aproximação dos ocidentais. Mas eu acredito mais que seja por uma questão de ter digamos, uma identificação maior. E esses ensinamentos, sabendo que vindos de mestres, diferentes mestres, né, são ensinamentos muito similares, cada um utilizando sua própria expressão, sua própria forma de comunicar. No caso de Buda, há razões para pensar que, como Jesus, ele ensinou uma doutrina interna, né, e mais elevada para os seus discípulos imediatos. Geralmente se considera que o que poderia chamar de budismo popular foi preservado pela escola do Sul ou do Ceilão. E talvez o budismo mais ocultista, né, a doutrina secreta do budismo em si, ou o budismo esotérico, poderíamos dizer que seria da escola do Norte, que é justamente a escola que no Mahayana e tal, e que foi utilizada como referência por Helena Blavatsky em muitos textos, em muitos momentos, né? E é o budismo que hoje, de certa forma, é a derivação do budismo que a gente tem no Tibete hoje, né, do Dalai Lama, etc. Eu trouxe aqui também uma ilustração de dois livros, né, que são os mais antigos, consagrados, mais respeitados. Um é esse, o de Max Muller, que eu já falei, né, e esse outro de Gil Fronsdal, a edição original em inglês, né? E esse aqui é a capa de um livro que nunca foi publicado em português, mas ele tem facilmente, né, em PDF, né, no portal Filosofia Esotérica, vocês conseguem baixar ele com comentários, né, teosóficos. Então, o ensinamento do Dhammapada se desdobra observando uma simetria extraordinária que pode ser constatada ao longo de toda a obra, né? Cada erro apontado aparece um acerto correspondente, né? A balança da justiça se mantém do início ao fim no ponto de equilíbrio, né? É o caminho do meio, né? Esse tratado de ética possui também uma dimensão musical, né? A cadência simétrica, estável dos seus versos torna fácil a memorização. Na Ásia, antigamente, né, o Dhammapada era preservado na memória dos estudantes como um único longo mantra. E eles podiam recitar, né, os capítulos
sem dificuldade, né? O fato é que esse fato é mencionado inclusive numa passagem do capítulo 1, no versículo 20. Está dito isso no próprio Dhammapada, né? E de certa forma isso é o que, quando eles falam o tempo inteiro que essas mudanças pessoais vão alterar, causando uma luz, causando uma energia, uma mudança de comportamento, de uma iluminação. De certa forma, tudo isso tem a ver até com esses mantras que são proferidos, essa energia que é criada pelas próprias palavras pronunciadas, né? Há no Dhammapada versículos que transmitem tranquilidade, paz e coragem, mas acima de tudo, os seus capítulos despertam a mente, energizam o coração e levam os leitores a um melhor modo de vida. O Dhammapada é um tônico para o autoexame, é um alimento para a reflexão e um estímulo para a autodisciplina. Ele eleva a consciência do nível das sensações para o plano da alma. Há uma paz nascida da clara visão interior e um contentamento nascido da compreensão, esperando o estudante e o devoto que sigam as pegadas do Senhor Buda. É interessante como ele, e por si só, já tem todo esse conteúdo, toda essa energia contida nas próprias palavras, no entendimento dessas palavras e na energia que elas emanam. Para o comentador, né, do Dhammapada, o Nissim Cohen, que eu falei nesse tempo para vocês, que é deste outro livro aqui, eu esqueci de falar para vocês que aquele livro de filosofia esotérica eu compilei aqui nesse encadernado aqui, que a gente até fez umas inscrições aqui, né, que tem justamente vários textos tirados do Filosofia Esotérica, e o primeiro desse volume, que é o volume 2, na verdade no volume 1 tem os Yoga Sutras de Patanjali, que também estão presentes lá, e outros textos de Elena Blavatsky, de outros autores presentes na Filosofia Esotérica. A minha intenção era ir fazendo isso várias vezes, mas acabei que fechou o lugar que estava encadernando para mim desse jeito, e talvez a encadernação fique diferente. Então ficar nesses 2 volumes, mas a coisa mais fácil do mundo é você pegar, baixar em PDF eles e fazer a leitura, né? Vai ficar mais fácil. Mas a partir de agora a gente vai falar um pouco, só para encerrar, a gente vai falar de alguns versos deste livro aqui, né, que é uma das traduções, e com comentários do Nissim Cohen, né? E ele destaca assim, que existem 8 versos que são os mais populares entre os ocidentais, né? E eu peguei esses 8 versos e também peguei o primeiro verso para introduzir, né, nosso comentário breve, e também o verso 382, que eu considero talvez muito bom para concluir, porque ele é do penúltimo capítulo, porque o último capítulo é sobre o Brahman e o penúltimo capítulo é sobre o monge, e já seria um iniciado, e talvez dentro mais do alcance de nossas condições aqui, tudo aquilo que é sugerido para os iniciados. E como o capítulo do Brahman, que seria o ser mais avançado, um ser mais evoluído, mais perfeito, já estaria fora um pouco do nosso alcance, então a gente escolheu esse 382, porque ele encerra bem, né, essa nossa fala. Então, esses seriam os versos, né? O primeiro, né? O 54, o 121, o 122, 163, 174, 182, 227, 252, depois a gente volta para o 300. Aí a gente vai para o 382. Né? No primeiro verso está dito assim: tudo o que somos é resultado do que pensamos no passado. Tudo que somos se baseia em nossos pensamentos e é formado por nossos pensamentos. Se alguém fala ou age com um mau pensamento, o sofrimento o acompanha, assim como a roda da carreta segue os passos do boi que o puxa. Aí tem muitas coisas para serem comentadas. Primeiro que esta fala do primeiro verso do Dhammapada já nos remonta logo de imediato às formas de pensamento. Quando a gente pensa, a gente cria uma energia
uma energia que retroalimenta a nossa aura, que faz com que a gente continue por muito tempo com aquela energia, principalmente se for um pensamento recorrente, um pensamento muito comum, e que a gente alimente. E se a gente, até as leituras ajudam a esse pensamento se transformar ou tomar um rumo melhor, etc. Esse é um ponto. A outra questão é quando ele se refere à analogia à carreta, porque alguns autores até gostam de dizer que aquela palavra muito comum no budismo, dukkha, que muitos traduzem como sofrimento, alguns como ansiedade, como determinados problemas de transtornos que existem conosco, né, psicológicos, considerando que o próprio budismo é uma psicologia bem antiga, né, e que já teria no dukkha uma palavra para definir esses transtornos todos. Eu acho muito válido essa visão e acho que tem sido muito útil até para os adeptos do mindfulness que tentam trabalhar numa meditação budista essa cessação desses sofrimentos, dessas ansiedades, desses transtornos. Mas alguns autores também falam, por exemplo, por conta da associação muito constante do budismo a uma roda de carroça. Até as 8 novas verdades são como uma roda de carroça com vários raios, os 8 raios e tal. Mas esse dukkha seria nada mais, nada menos que um desvio do eixo dessa roda de carroça. Imagine que se já é complicado você arrastar essa carreta, né? A roda de uma carroça, né? Seguindo os passos do boi ali, puxando essa carroça. Com um peso, vamos supor que exista ainda por cima uma excentricidade nesse eixo, criando um problema na trajetória, no fluxo. Então, de certa forma, o dukkha é um desvio, né, que vai acontecer nesse eixo, nesse caminho do meio, nesse centro, vamos dizer assim. Então, isso é muito importante porque os pensamentos podem provocar isso e esses mesmos pensamentos podem fazer com que a gente volte para esse eixo. Né? Isso é a senda da virtude. O verso 54 diz: o perfume das flores não viaja contra o vento, seja ele de tagara ou malika, ou mesmo da árvore sândalo. Mas a fragrância dos bons se irradia mesmo contra o vento. A fragrância do ser humano bom permeia todos os seus caminhos. Então, de certa forma, aí está mostrando que nós somos co-criadores do universo. Então, não importa nem as leis físicas, não importa nem os acontecimentos naturais impulsionando para determinados outros caminhos, mas a gente, com a nossa determinação, com a nossa energia, podemos fazer mudar esta realidade, podemos lutar, até nadar contra a corrente e fazer coisas mudarem, fazer coisas diferentes, modificar paradigmas. Né? E isso nos lembra também o próprio discurso das flores de Buda, né? Que só com a flor foi possível fazer, né, a sua fragrância, a sua beleza, tal, trazer essa harmonia, essa mudança, essa transformação. Repare que com o discurso das flores ele fez algo desse tipo. Ele não fez um discurso como esse que nós estamos falando agora, verbalizando. Ele fez algo muito mais grandioso com a flor, porque a flor ela já continha toda essa mensagem embutida dentro de um nível não tão mental, né, mas no nível mais intuitivo, mais búdico, vamos dizer assim. O verso 121 está dizendo assim: não pense superficialmente sobre o mal, dizendo, ele não virá para mim. Um pote de água fica cheio com constante queda, né, nele, de pequenas gotas de água, né, de gota em gota. Né? Um tolo se torna cheio de maldade se ele a reunir pouco a pouco. Então, mesmo assim, em doses homeopáticas, o mal se transforma em algo grandioso, porque nós estamos fazendo pequenas ações que não são muito boas, não são muito positivas, né, aos pouquinhos, e isso aí vai crescendo como algo não muito positivo para a nossa realidade. Então é importante que a gente perceba as mínimas coisas que a gente acaba pensando assim, isso é uma coisa boba, ninguém vai se importar com isso ou desse tipo. Até achando que é só você que sabe e tal, e ninguém mais está vendo. Então isso é uma questão ética e que diz respeito à nossa
realidade kármica futura e do que a gente está alimentando para a gente mesmo. No verso 122, também está dito quase a mesma coisa, só que para o bem. Então não pense superficialmente sobre o bem, dizendo, ele não virá para mim. Um pote de água fica cheio com constante queda nele de pequenas gotas de água. Um homem sábio fica cheio de bondade se ele a reúne pouco a pouco. Então, da mesma forma que o mal, o bem feito gradualmente, feito dentro das possibilidades. Às vezes uma pessoa não pode ajudar alguém de uma maneira significativa em determinado momento, mas aos poucos, gradualmente, dentro das suas possibilidades, ela pode conseguir fazer muita coisa. E se juntar com outras pessoas, cada um fazendo o pouco, acaba virando muito. Então é interessante pensar nisso e ter isso em mente e fazer disso uma prática religiosa, uma prática pessoal, evolutiva. No verso 163, está dito, é fácil fazer o mal. As ações que são prejudiciais para si mesmo vêm com facilidade, extremamente difícil é fazer aquilo que é bom e benéfico. Eu, quando era estudante na minha escola, tinha um mantra praticamente que a religiosa que estava lá, não era uma escola de freira, mas era uma escola muito religiosa, e a dona da escola sempre recitava para a gente um poema que eu não vou lembrar todo aqui, mas pelo menos o início dele. É tão fácil ser bom, por que não ser? Porque não espalhar em derredor o perfume sutil do bem-querer que faz a vida parecer melhor. Um gesto bom, uma palavra boa, às vezes custa tão pouco e vale tanto. Né? Então, isso é uma recitação. Na verdade, tem mais coisas, né, do texto, mas só essa parte já mostra a gente como, às vezes, fazer o mal é fácil, assim como é fácil fazer o bem, se a gente tomar uma decisão sobre isso. Né? Então, a gente só precisa fazer o que deve ser feito dentro de uma perspectiva ética, moral, espiritual, religiosa, mesmo que a gente até possa, em algum momento, perceber que aquilo pode não ser tão bom assim, mas a gente tem que, para alguns pode ser que não sejam tão bom, mas a gente tem que seguir um pouco esse código de ética e, de certa maneira, seguir aquela vertente que a gente falou logo no começo, que está associada tanto ao budismo quanto ao cristianismo, de fazer aos outros o que gostaríamos que fizesse conosco. Claro que o outro pode ser que pense diferente e queira uma coisa diferente. E aí é o momento de ter o diálogo, e esse diálogo ser o caminho até de encontrar esse bem. Porque você só vai conseguir fazer o bem para alguém que tenha um desejo muito específico, se você souber que desejo é esse, e se você conseguir realmente nesse diálogo, nesse processo, nessa interação, saber o que realmente é bem, porque para uns pode ser uma coisa, para outros pode ser outra. Né? No verso 174, diz, este mundo está envolvido em escuridão, só uns poucos podem ver aqui. Poucos pássaros escapam da armadilha, só uns poucos fogem para a luz do céu. Então, assim, na verdade, nós estamos realmente envoltos nesse Maya, nessa ilusão, né? Ou até podemos dizer no Mara, que é uma palavra que é muito utilizada no Dhammapada, que é como se fosse o oposto de Buda. Se Buda é a iluminação, a Mara seria o desejo, o mal, vamos dizer assim, o inferno, algo que pode levar a gente ao inferno. E Mara, muita gente até considera como sinônimo de Maya, mas não. Pelo que os comentadores falam, na verdade, Mara é o que nos conduz à ilusão, nos conduz à Maya e nos mantém presos à Maya. Enquanto que a iluminação, o processo de iluminação, que vai chegar até o Buda, né, que é o iluminado, é o caminho inverso, o caminho da libertação. Né? Então a gente está envolto nessa realidade, né, como se fôssemos pássaros presos numa armadilha e que precisamos nos libertar. E aí o caminho está aí no Dhammapada, né, que não deixa de ser claro para a gente, né, já que ele é o caminho da lei, está mostrado aí, de certa forma, em várias citações, em várias passagens, né, vários versos, quais são as formas de escapar dessa armadilha, né, de encontrar a luz, a iluminação. O verso 182 diz, é difícil obter um nascimento como ser humano, é difícil viver a vida de um homem,
é difícil ter a oportunidade de ouvir a verdadeira lei, é difícil obter a iluminação. Tudo isso dito como difícil é algo que está sendo trabalhado e precisa ser trabalhado, por isso que está sendo dito pela psicologia, né, budista, que é feito gradualmente, e gradualmente a gente consegue um resultado final bom. Então, por mais que seja dito isso, e aparentemente isso dá a entender como se fosse criando dificuldade para a evolução, não. Está sendo dito que é algo que precisa ser almejado, algo que precisa ser muito bem motivador para a pessoa, para que o ser humano consiga transpor essas dificuldades e vencer essas dificuldades, buscando essa verdadeira lei, esse verdadeiro caminho que está presente, né, nos textos sagrados e na própria prática budista, né? No verso 227, disse: há um velho ditado que afirma: ó átula, ó ser, ó pessoa, eles criticam aquele que permanece em silêncio, criticam aquele que fala em excesso e criticam aquele que fala com moderação. Não há ninguém no mundo que não seja criticado. Isso aí parece ser muito cotidiano a gente, né? Muito comum até os dias de hoje a gente pensar que até nas relações familiares as pessoas reclamam porque eu falo, reclamam porque eu não falo, reclamam porque eu faço isso, reclamam porque eu faço o oposto. Então repare que o tempo inteiro o Dhammapada está mostrando essas coisas de você fazer uma coisa ou fazer outra. As consequências de fazer uma, as consequências de fazer a outra. E às vezes as consequências negativas de fazer as duas, tanto numa extremidade como na outra. Por isso a busca do caminho do meio. Por isso a busca de interagir com o outro. Por isso a busca de perceber que o que é bem para mim pode estar situado num caminho, numa situação, numa maneira de ser diferente da do outro. E chegamos a um ponto comum quando a gente encontra esse equilíbrio, né? Assim como os outros nos criticam, a gente também critica. E quase sempre, como a gente vai ver no verso posterior, essa crítica é uma crítica que está mais para a gente do que para o outro. A gente consegue ver, né? A gente não consegue ver o argueiro no olho, consegue ver o argueiro no olho do outro, não vê a trave que está no nosso. Porque a gente tem que observar essas críticas, porque geralmente essas críticas que fazemos aos outros são geralmente coisas que nós temos e que estamos querendo não ser sozinhos nessa ação não muito positiva, né? Então, por isso que no versículo 252 está lá: é fácil ver os erros dos outros, difícil é ver nossos próprios erros. Nós passamos os erros dos outros por uma peneira e os classificamos como resíduos, mas escondemos nossos próprios erros como um trapaceiro que faz truques no jogo. Então veja que isso aí realmente é um mecanismo bem psicológico que a gente vê na citação evangélica que eu falei nesse instante, a gente vê na própria psicologia, né? Jung falava de projeções, até o Freud também falava das projeções, né? Aquilo que nós falamos do outro como se fosse do outro, mas é no fundo nosso, né? Que o inconsciente está ali atuando, tentando fazer que a gente esconda, que a gente não aceite como sombra, né? Aquilo que está presente na gente, né? O versículo 382 diz: mesmo sendo, que é aquele que eu escolhi para fechar, né? Mesmo sendo jovem, um bico, bico é o monge, né? Que aplica em sua vida os ensinamentos do Buda, ilumina o mundo, assim como faz a lua quando a nuvem se afasta. E repare que o que está subentendido nessa mensagem aí é algo bem interessante, porque não é uma luz que surge, que é acendida, né, quando a gente alcança essa iluminação. Na verdade, uma nuvem que se esvai, uma nuvem que se afasta, fazendo brilhar a luz que já existe anteriormente. Então essa luz já existe e é importante que a gente perceba que precisamos apenas lapidar, precisamos apenas fazer ela brilhar, né? E de alguma maneira isso é possível entre os monges no momento em que ele busca esta iluminação e ele passa a ser um iniciado, ele passa a ser alguém que é buscador deste caminho da lei, deste Dhammapada. Bom, gente, agora eu queria apresentar para vocês este site, essa página aqui, esse canal do YouTube, vamos dizer assim, que é o Caminho do Dharma, e vamos
encerrar, né, nesses próximos 5 minutos, que fecharia uns 50 minutos, com o texto do primeiro capítulo, o primeiro vaga, né, do Dhammapada, recitado aí e com ilustrações. De certa maneira, vai ser bom para vocês para verem como é que funciona o encadeamento dos versos no primeiro capítulo apenas. E aí eu convido a vocês, para quem não tem o livro, buscar esse canal do YouTube, né, O Caminho do Dharma. Foi de onde eu tirei este primeiro vídeo, e vocês aí ficamos encerrando neste vídeo. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês gostem também desta forma de apresentar, que vai estar aí com ilustrações bem interessantes que ajudam bem ao entendimento. E espero também que tenha motivado vocês a lerem este livro de grande importância para o budismo. Logo em seguida, depois desse vídeo, nós partiremos para a nossa conversa com o pessoal que está presente aqui, ok? Então vamos lá, gente. Vamos ao vídeo. Todas as ações são comandadas pela mente. A mente é o senhor delas. A mente é quem as fabrica. Age ou fale com o estado mental corrompido, que o sofrimento virá em seguida, da mesma forma como a roda da carroça segue as pegadas do boi. Todas as ações são comandadas pela mente. A mente é o senhor delas. A mente é quem as fabrica. Age ou fale com o estado mental claro, com serena confiança, que a felicidade virá em seguida, da mesma forma como a sombra acompanha o seu objeto por toda parte, sem nunca abandoná-lo. Quem abriga pensamentos de hostilidade como ele me maltratou, ele me golpeou, ele me derrotou, ele me roubou, para aqueles que abrigam pensamentos como esses, a raiva nunca será apaziguada. Quem não abriga pensamentos de hostilidade como ele me maltratou, ele me golpeou, ele me derrotou, ele me roubou, para aqueles que não abrigam pensamentos como esses, a raiva será apaziguada. Pois neste mundo a raiva nunca é apaziguada com outras ações enraivecidas. Ela é apaziguada pela não-raiva. Essa é uma lei imutável e atemporal. Aos que não percebem que nós teremos um fim nesse mundo, mas aqueles que percebem isso têm suas desavenças apaziguadas. Quem apenas a beleza contempla, com os sentidos descontrolados, que não sabe o que é moderação ao comer, lânguido, indolente, esse será subjugado por Mara, como o vento que derruba uma árvore fraca. Quem o repulsivo contempla, com sentidos bem controlados, que sabe o que é moderação ao comer, convicto, diligente, esse não será subjugado por Mara, como o vento que não abala um rochedo. Aquele que veste o manto dos bicos, mas que ainda não é livre das impurezas, imoderado e desonesto, ele não é digno do manto dos bicos. Mas aquele que se purificou das impurezas, firmemente estabelecido na conduta virtuosa, moderado e honesto, ele é digno do manto dos bicos. Aqueles que dão importância àquilo que não é importante, e que não dão importância àquilo que é importante, sustentando pensamentos errôneos, eles nunca alcançarão aquilo que é importante. Aqueles que dão importância àquilo que é importante, e que não dão importância àquilo que não é importante, sustentando pensamentos corretos, eles alcançarão aquilo que é importante. Tal como a chuva penetra em uma casa mal coberta, a cobiça penetra numa mente mal cultivada. Tal como a chuva nunca penetra em uma casa bem coberta, a cobiça nunca penetra numa mente bem cultivada. Aquele se aflige, no futuro se afligirá. De ambos os modos o malfeitor se aflige.
ele se aflige e sofre ao ver suas próprias ações prejudiciais. Aqui ele se alegra, e no futuro se alegrará. De ambas as formas o benfeitor se alegra. Ele se alegra e se rejubila ao ver suas próprias ações benéficas. Aqui ele sofre e no futuro sofrerá. De ambas as formas o malfeitor sofre. Eu fiz o mal. Com remorso ele sofre, e sofre ainda mais quando passar para os mundos inferiores. Aqui ele fica contente e no futuro ficará contente. De ambas as formas o benfeitor fica contente. Eu fiz o bem. Com serenidade ele fica contente, e fica ainda mais contente quando passar para os mundos felizes. Embora alguém recite muitos dos ensinamentos, o homem negligente que não pratica é como um vaqueiro contando as vacas de outros. Ele não se beneficia da vida santa. Embora alguém recite poucos dos ensinamentos, mas coloque em prática o Dharma e tenha abandonado a delusão, cobiça e raiva, dotado de perfeita sabedoria, com a mente liberta, não se apegando a nada desse mundo ou do próximo, ele de fato se beneficia da vida santa.